Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos dar este dia de vida e também estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Estamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco todos os dias a Bíblia e também vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos diariamente. Queremos mandar um alô para Noêmia Oliveira, é de Tucuruvi, São Paulo. Carlos Casagrande é de Matinhos, no Paraná. Samuel de Araújo Ribeiro é de São Paulo. Yamara Macedo, Ilhéus, Bahia. Fátima André, de Porto Velho, Rondônia. Ana, de Barra Mansa, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos por este dia que estás nos concedendo e também te agradecemos pelos momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os nossos irmãos, amigos, irmãs e amigas, onde quer que se encontram, todos aqueles que necessitam das Tuas bênçãos e que estão clamando a Ti e que nos escrevem pedindo orações. Faça, Senhor, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao estudo. Iniciamos ontem falando a respeito da lei da aliança que Deus deu ao povo de Israel lá no deserto do Sinai. E como nós comentamos ontem, Israel era uma nação escravizada, era um povo escravizado, mas Deus escolheu esse povo para representá-lo entre as demais nações. É claro que os hebreus não tinham merecimento nenhum para serem escolhidos, não tinham numerosas pessoas, grandes multidões em relação às outras nações, mas Deus tinha uma aliança com Abraão, que faria dele uma grande nação, e os hebreus, que estavam escravizados lá no Egito, eram descendentes de Abraão. E Deus, amigos e irmãos, Ele nunca se esquece das suas promessas que Ele faz com cada um de nós. Às vezes parece que Deus se esqueceu de nós, que as promessas não irão se cumprir, mas no momento determinado Deus Ele cumpre. Deus Ele tem um propósito para todas as coisas e tem um tempo determinado para tudo. Então nós precisamos continuar confiando nesse Deus de promessas, desse Deus de aliança, um Deus que não é homem, Ele não mente, Ele não deixa de cumprir as suas promessas, mas cada promessa que é feita na Bíblia se cumpriu e aquelas ainda a respeito do retorno de Jesus se cumprirão muito em breve. Nós então vemos que Deus, Ele concede ao povo de Israel a sua lei. Esta lei, ela já existia desde os tempos eternos, ela só não era escrita, mas já existia na mente de todos aqueles que, desde Adão e Eva, continuaram obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, se não existisse lei, quando Caim matou Abel, não teria sido pecado. Por quê? Porque a lei diz, não matarás. E então Caim, ele transgrediu a lei, eles tinham a lei na sua mente. E como nós já dissemos aqui em estudos anteriores, a escrita, ela veio muitos anos depois da criação do mundo. Quando Moisés foi libertar o povo de Israel, já existia a escrita. Moisés estudou no Egito. Moisés, ele era uma pessoa que conhecia muito sobre Deus e também sobre aquilo que Deus queria de cada um dos seus filhos. E então Deus, ele usa várias pessoas, homens, pessoas santas escolhidas por Deus para escrever a sua palavra, e através de Moisés então ele deu a lei escrita ao povo hebreu.
Quando nós vamos no Velho Testamento, no original grego, essa palavra lei, ela é escrita Torá. Torá, ela quer dizer instruir, ensinar. A lei, ela existe para nos mostrar, para nos ensinar aquilo que nós deveremos evitar fazer e aquilo que nós deveremos fazer. Ela nos instrui. A lei, ela nunca foi dada para salvar a pessoa. Por quê? Porque em toda ocasião, desde a criação do mundo, desde quando Adão e Eva pecaram, a salvação ela é pela graça. É somente pelo sangue de Jesus é que nós somos salvos. E nós lemos então aqui em Deuteronômio capítulo 4, no verso 13, então ele anunciou a sua aliança que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, aqui Moisés falando ao povo hebreu que quando Deus anunciou a sua aliança, ele deu os mandamentos escritos em tábuas de pedra. É a única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus, são os 10 mandamentos. E como vocês sabem, os 10 mandamentos é a parte mais odiada do inimigo de Deus, Satanás. Por quê? Porque ali nos 10 mandamentos está retratado o caráter de Deus. A lei de Deus é uma lei de amor, não é uma lei de condenação, não é uma lei que vai levar a pessoa a se excluir. Por quê? Porque a lei é a lei do amor de Deus para com cada ser humano. Deus, se ele não amasse o ser humano, ele não teria estabelecido leis, porque a lei ela serve de proteção, de cuidado. Por exemplo, se uma pessoa casada, de repente, começa a ter um relacionamento extraconjugal, começa a arranjar uma outra pessoa e se relacionar com essa pessoa, o que vai acontecer? Isso vai trazer sérias consequências para a família dessa pessoa que está em outro relacionamento extraconjugal e vai fazer com que essa família ela se desintegre e que haja muitos conflitos. Então, para que haja proteção no casamento, Deus então instituiu esse mandamento: não adulterarás, não ter casos extraconjugais, não trair o seu cônjuge, para que evite problemas. Então a lei ela é uma proteção. É por isso que Deus ele nos ama e ele quer o melhor para cada um de nós. Quando nós então lemos na palavra de Deus, por exemplo, nós temos vários textos bíblicos que usam diversas expressões para esse termo lei. Em Salmos 78 e no verso 10, aqui nos diz: não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Então aqui a lei é chamada de aliança, é o acordo, é o tratado que Deus fez com o seu povo e que faz com cada um de nós. Então eles não quiseram viver de acordo com a sua lei, de acordo com a lei de Deus. Também nós lemos em Salmos 50 e no verso 16, ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança, dos meus preceitos? Então, não adianta nada nós sabermos textos e mais textos da Bíblia de cor e recitar, não é falar esses textos, mas não vivermos de acordo com os seus preceitos. Nós vivermos uma vida longe da vontade de Deus. Também nós lemos ainda no Salmos 25 e no verso 10. Salmos 25, verso 10 diz: o Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem aos seus preceitos ou aos seus testemunhos. Então, aqui a palavra de Deus diz que Deus conduz com amor e fidelidade. São palavras que nós encontramos para se referir à lei. São preceitos, testemunhos, mandamentos. Por exemplo, Salmos 103 e no verso 18, Salmo 103, verso 18, a palavra de Deus ela nos diz:
dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. E também, ainda nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 33, Deuteronômio, capítulo 33, e no verso 9, assim nos diz a Bíblia: os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti do que aos próprios pais, ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Aqui a palavra de Deus vem dizendo que os levitas obedeceram a tua palavra. Os levitas obedeceram a tua palavra. Então, a lei, ela existe para que nós possamos ser protegidos dos ataques do inimigo. De maneira alguma, nós deveremos imaginar que por observarmos a lei, procurarmos fazer a vontade de Deus, nós seremos salvos pela obediência. Não. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Mas a graça, ela não nos dá liberdade para pecarmos. A graça, ela existe para nos salvar, para nos perdoar os pecados, e então ela nos conduz à obediência a Deus. É por isso que Deus deu então a sua lei lá no Sinai para o povo de Israel, e hoje nós que somos o Israel espiritual de Deus, desde que nós aceitamos a Jesus em nossa vida, passamos a fazer parte e também herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Somos o Israel espiritual de Deus. Agora, nós não podemos ser o Israel espiritual e andar em desobediência como o povo de Israel andou em desobediência. Por isso que o povo de Israel, como nação, foi rejeitado por Deus. Deus não rejeitou, eles rejeitaram a Jesus. Então, por isso que esta herança de Abraão foi agora transferida para todos aqueles que aceitam a Jesus. Porque o povo de Israel não obedeceu, o povo de Israel não recebeu Jesus quando ele veio, não o aceita como Messias e Salvador do mundo. Eles aguardam um outro Messias que está por vir, segundo eles. Agora, nós, Israel espiritual, somos herdeiros da promessa, mas nós não podemos andar em desobediência, assim como o povo de Israel andou. Deus quer que nós reflitamos a luz do amor de Deus a todas as pessoas que estão ao nosso redor, e também que todo ser humano tem o direito de receber a salvação em sua vida. A salvação, ela não é exclusiva para um e para outro, não. A salvação, ela é estendida a todos. Mas para isso, Deus, ele quer que nós aceitemos esta aliança que ele propôs e que nós vivamos esta aliança em nossa vida, que nós obedeçamos a sua palavra e possamos conduzir outras pessoas à salvação. Que Deus nos abençoe. Estaremos novamente juntos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.